revisão de história, certo? Vamos estar vendo um pouquinho dos dois conteúdos que vão cair na avaliação, certo? Então, vamos lá, lápis e caneta, lápis, borracha e caderno na mão para anotar os pontos mais importantes. Então, vamos lá. Os municípios brasileiros, eles são repletos de histórias, certo? E essas histórias começaram a se desenrolar a partir da chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, a história desses municípios começou a ser escrita a partir da chegada dos portugueses. É claro que antes dos portugueses chegar, já havia, certo, moradores aqui no nosso país, no nosso Brasil, certo? Eram os indígenas. Os indígenas já habitavam no nosso país, certo? Com a organização indígena nativa da época, a chegada dos portugueses ainda não tinha essa forma de organização política que temos hoje. Os indígenas, eles tinham a sua própria forma de organização. A sua organização social era diferente da dos portugueses e diferente das organizações sociais que temos hoje, na atualidade, certo? Então, as primeiras cidades, certo, a serem construídas no Brasil estavam localizadas nos países litorâneos, certo? Ou seja, no litoral do país, nas cidades litorâneas, estando sempre ali no litoral do país. Por quê? Porque era mais fácil, certo? As cidades estarem localizadas no litoral por causa dos navios, porque naquela época toda a movimentação de um país, a saída e chegada de mercadoria de um país para outro era através das caravelas, dos navios, certo? Então, o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegar no Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro. Essa região fica ao sul do estado da Bahia, certo? Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos municípios brasileiros, certo? Então, deu-se início aí, originou-se aí, certo? Esse município e os demais que foram surgindo também de início estavam sim localizados no litoral. Como já vimos, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses, certo? No ano de 1532. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas Tupi já ocupavam a região desse município e mostraram resistência contra a ocupação dos portugueses, certo? Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje. Então, os indígenas deixaram muitas heranças para o povo da atualidade, certo? Que são os antepassados. Os índios que habitaram no Brasil deixaram muitas riquezas que hoje são históricas, certo? Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito com a história do povo indígena, ajuda a estudar a história dos índios, certo? Os municípios mais antigos
geralmente tem um sítio histórico repleto com esses elementos, certo? Que marcam, que mostram como foi colonizado aquele município, como que foi a ocupação, como que ficou marcado na história as pessoas que ali moravam, certo? A história daquele município. Então, geralmente, ela está, esses municípios têm algum sítio histórico ou algum museu onde está ali guardado objetos que marcaram, certo, a história daquele município. Mas a construção desses municípios nem sempre foram pacíficas, certo? Foram por meio de guerras contra os indígenas, que já ocupavam este território antes dos portugueses chegar. Porém, os portugueses vieram para ocupar uma terra que já tinha dono, então o povo indígena não queria, certo, essa ocupação, porque a terra era deles, e eles lutaram para que a terra não fosse ocupada, certo? Então houve grande massacre em vários municípios, onde o povo indígena foi massacrado, certo? Vários e vários índios morreram por causa da sua terra, defendendo a sua terra, certo? Em muitos outros municípios também houve a escravidão, certo? Começou com os indígenas, porém os indígenas se revoltaram, certo? E fugiram para matas afastadas, certo? Onde eles poderiam ali ter mais facilidade para defender a sua aldeia, certo? Defender o seu povo. E como os portugueses ficaram sem mão de obra, a mão de obra indígena, eles foram atrás de outro tipo de mão de obra, certo? Foram atrás dos negros, onde eles traziam os negros da África, certo? Em grandes navios negreiros, traziam para o Brasil e usavam esse povo, certo? Essa gente como escravos, certo? E ali eles viviam como animais, certo? Sofriam de formas terríveis. Se não agissem da forma que os portugueses achavam que eles deveriam agir, de forma submissa, certo? Se achando inferior aos portugueses, certo? Ao povo branco, os negros tinham que ser inferior. Se eles de alguma forma se rebeliavam ou batiam de frente com alguma pessoa da cor branca, eles logo sofriam as consequências, certo? Iam para o tronco e lá passavam dias e dias recebendo chicotadas, dias e dias sem comer, sem beber. Então era bem complicado. E eles eram vendidos como mercadoria, porque colocavam eles ali no mercado de escravos e ao vender aquelas pessoas, eles olhavam os dentes, olhavam se estava saudável, então eles iam comprar aquelas pessoas, porém eles olhavam aquelas pessoas como uma mercadoria, certo? Mas da mesma forma que os indígenas se rebeliaram, os negros futuramente também iriam se rebeliar, certo? Iria haver rebeliões onde os negros também vão fugir, certo? Onde também eles vão deixar a sua marca na história, certo? Onde eles também vão deixar objetos, vão deixar sítios históricos onde conta um pouco da sua história também,
certo? E tem vários municípios onde a cultura africana ela está bem presente, certo? Então, eles também deixaram a sua marca como os índios na história, ok? Agora vamos para o município e a sua administração, né? Ou seja, a administração municipal, certo? No país de hoje, em que vivemos hoje, temos um regime democrático, certo? Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm voz, independente da cor de sua pele, certo? Todas as pessoas têm o direito de ir e vir, todas as pessoas têm direitos, certo? Então, a gestão municipal, um município, ele é administrado, certo, por uma série de pessoas. Cada pessoa ela tem a sua função, certo? Então, temos a prefeitura, onde nela atua o prefeito e os seus assessores, certo? Prefeito, vice-prefeito. Temos também os governadores, certo? Porém, os governadores, eles ficam na Câmara Municipal, certo? É importante a gente lembrar de como é a organização e a administração desses municípios, certo? Nós temos o poder executivo e o poder legislativo, certo? O poder executivo é formado pelo prefeito, vice-prefeito, certo? Que são eleitos pela população para governar aquele município, certo? O poder executivo, como o seu próprio nome ele indica, ele encarrega de administrar e executar as leis, certo? O poder executivo. Então, o prefeito e o vice-prefeito, ele tem o dever de executar as leis, certo? O poder legislativo é formado pelos vereadores, que também são eleitos pela população. Os vereadores, eles fazem as leis do município e garantem os direitos a serem estabelecidos, os deveres dos cidadãos. Os vereadores, como eu já falei, eles trabalham na Câmara Municipal, certo? Mas é preciso que a população, as pessoas, fiquem de olho se esses dois poderes estão agindo corretamente, certo? Se eles estão exercendo as leis, se eles estão fazendo cumprir as leis, certo? A população não tem que apenas ir nos dias das eleições e votar e achar que acabou ali. Não, ela deve votar nos seus futuros prefeitos, vices, certo? Que vão administrar o seu município ou até mesmo o seu país, mas eles precisam também, mesmo depois das eleições, certo? Ficar de olho se está sendo cumprido o que foi prometido antes das eleições, certo? Então vamos lá. Geralmente as prefeituras, certo, dos municípios, elas são localizadas em prédios históricos, certo? Geralmente é assim. Tem lugares que as prefeituras já são um pouco mais, como é que eu devo dizer? Elas não são em prédios históricos, elas já são bem mais em prédios bem mais atuais, certo? Mas tem municípios que as prefeituras são em prédios históricos, ok?